para você que está nos acompanhando a partir deste momento através do Facebook, ao vivo. Está começando agora mais uma edição do Agora TV, uma produção do Agora RN. Eu sou Boni Neto e hoje eu converso com o chefe do IBGE no Rio Grande do Norte, José Aldemir Freire. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença em aceitar o nosso convite. Aldemir, boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite de estar aqui, é sempre um prazer. Igualmente. Aldemir, eu gostaria de começar. Recentemente o IBGE liberou alguns dados acerca aí do comércio. Eu gostaria de saber quais são as novidades acerca desses dados. Na verdade, os nossos dados que a gente divulgou essa semana foi o desempenho do comércio e do setor de serviços no mês de agosto no estado. E vai se configurando aquilo que a gente já vinha mostrando no decorrer do ano. Ou seja, o ano de 2016 para o setor de comércio e serviços no Rio Grande do Norte está muito ruim. O setor de comércio havia, no segundo trimestre desse ano, uma discussão se a recessão do Brasil tinha chegado ao fundo do poço e que se pararia de cair no terceiro trimestre e no quarto trimestre voltaria a haver crescimento. Hoje, praticamente, os economistas abandonaram essa tese, ou seja, o terceiro trimestre ele continuou em queda na economia brasileira e o quarto trimestre não será um quarto trimestre de retomada. Para o Rio Grande do Norte, isso vale ainda de forma mais forte. O ano de 2016, para as vendas do comércio e serviços, está sendo muito ruim, muito pior do que o ano passado. Até agosto, as vendas do comércio caíram praticamente 11%. E a receita das empresas do setor de serviços caiu 6,6%, quase 6%. Comparado ao mesmo mês do ano passado, comparado ao mês anterior, as vendas do comércio caem cada vez mais. Ou seja, você vendeu em agosto menos do que vendeu em julho, que vendeu em julho menos do que vendeu em junho, que vendeu em junho menos do que vendeu em maio. Então, para o Estado, o desempenho do comércio e de serviço não deu trégua ainda. É um movimento de queda contínua, até o momento não deu sinal de estabilização sequer. Uhum. Eu quero lembrar você que está nos assistindo pelo celular, pelo tablet ou pelo próprio computador, que você pode mandar a sua crítica, sua sugestão, sua própria pergunta aqui para a gente responder através dos comentários do Facebook. Em seguida, Aldemir, eu gostaria de saber qual é a sua avaliação do desempenho da economia no Rio Grande do Norte neste ano. Para 2015, a economia do Estado está perdida. Ou seja, nós tivemos dados do primeiro trimestre, nós temos dados do primeiro semestre do ano, nós temos aumento da taxa de desemprego, quando comparado ao mesmo período do ano passado, e nós temos queda da renda das pessoas ocupadas. Para você ter uma ideia, aqui em Natal, a massa de rendimento, ou seja, o volume de renda do trabalho, caiu em relação ao primeiro semestre de 2015, a renda nesse semestre caiu quase 10%. E se compararmos a renda desse primeiro semestre com a renda do segundo semestre do ano passado, a queda foi de 14%. Então você teve um cenário na economia do Rio Grande do Norte, nesse ano, de aumento da taxa de desemprego, de queda do rendimento das famílias, e isso rebateu forte nos setores de comércio e nos setores de serviços, cujas vendas despencaram. E aí você tem também esses dois setores, tanto comércio quanto serviço, que vêm demitindo fortemente aqui no estado. Então, a previsão que a gente tem para o resto do ano é praticamente perdido. Ou seja, nenhum mês que nós tenhamos esse ano, que ainda não saiu dados, né, setembro, outubro, novembro e dezembro, a expectativa minha é que nenhum desses meses será sequer igual ao mesmo mês do ano anterior. Ou seja, nós teremos queda seguidas nesses outros meses também, comparado ao mesmo mês de 2015. Uhum. E qual a sua avaliação da situação financeira do governo do Rio Grande do Norte? Olha, eu acho que o próprio atraso no pagamento dos servidores é um sinal de que o Estado está praticamente quebrado. Ou seja, você para algumas categorias, o atraso vai ser de um mês. Né? E eu não vejo, e isso é um outro elemento que contribui, por exemplo, para a dificuldade da economia,
Você tem as famílias recebendo com atraso e aí acaba aumentando o nível de endividamento, aumentando o nível de atraso de pagamento. E eu não vejo como as receitas do Estado vão melhorar nos próximos meses. Lembrando que nós temos ainda uma folha extra, que é o 13º salário, que eu acho que está particularmente comprometida. Ou seja, não vejo como, se o Estado não consegue pagar a folha corrente, de onde é que ele vai tirar recursos para pagar a folha extra do 13º. Então, sim, tem algum recurso para investimento, porque entrou aqueles recursos do RN sustentável, e aí você tem, por exemplo, as obras de saneamento de Natal, que estão aceleradas, mas recursos de empréstimo. Mas os recursos correntes, de fontes do Tesouro, o Estado segue com dificuldade, não só de pagar a folha, como de pagar também fornecedores. De vez em quando você vê o pessoal da área de saúde reclamando de não receber dos fornecedores. E não é só o governo do Estado, tem várias prefeituras do Rio Grande do Norte que também estão com dificuldades de honrar seus compromissos salariais. O governador Robson Faria, ele recentemente apresentou um projeto de lei em que ele propõe que sejam alienados imóveis em desuso do governo, no caso, para que possa melhorar as finanças. Gostaria de saber o que você acha disso. É uma boa solução? Se é temporária? Alivia, mas o Estado não tem imóveis suficientes para sequer uma folha de pagamento. Então, é um alívio? Ajuda. E essa venda não vai ser imediata, né? Porque tem todo um processo burocrático para se casar. Isso, esse recurso vai entrar em 2017. Não vejo esse recurso entrando mais em 2016, mas é um alívio temporário e que praticamente vai ser uma gota d'água nas necessidades financeiras do Estado. E quanto ao quadro econômico municipal, qual é a avaliação que você faz? Olha, do ponto de vista da economia, Natal segue a mesma tendência que segue o país e o Estado. Não há diferença. Ou seja, não há diferença. A economia do Natal sofreu um baque razoavelmente grande esse ano. Você teve aumento da taxa de desemprego, a taxa de desemprego cresceu bastante esse ano, tanto em Natal quanto na região metropolitana, mais do que no interior do estado. A renda das famílias teve declínio em Natal e teve declínio na região metropolitana. E você não vê grandes investimentos que estão para entrar nessa região nos próximos anos. O setor de construção civil está praticamente parado. E a própria prefeitura também enfrenta dificuldades financeiras. Agora, no tocante à central de abastecimento do Rio Grande do Norte, a CEASA, que está nesse vai e vem, fecha, não fecha, eu gostaria de saber quais seriam os prejuízos a longo e a curto prazo para esse fechamento da CEASA. Duas coisas. Primeiro, o Estado precisa resolver aquele problema. A Justiça tem razão ao exigir que o Estado cumpra os seus compromissos que tem de adequação ambiental daquele espaço. Desde 2010 que a situação rola e o Estado vem enrolando e não resolve isso. Por outro lado, acho a medida de fechamento da CEASA uma medida drástica demais. A medida de fechamento prejudica não só o pessoal que atua dentro da CEASA, a CEASA é o principal entreposto comercial de hortifrutigranjeiros do Rio Grande do Norte. Então, boa parte do abastecimento de frutas, verduras, pescado, ovos, carne, que chega no Rio Grande do Norte, sai da CEASA. Um fechamento dali, você tem um corte drástico na oferta desses produtos no estado, com implicações de possível impacto de preços também. Então, acho um preço muito alto para se pagar no fechamento. Era melhor punir os gestores, os responsáveis. Eu acho que estão para discutir um termo de ajuste de conduta e tal, acho que com o Ministério Público. Mas é preciso equacionar isso. Tem a outra discussão, né, de mais longo prazo, que é a questão da saída da CEASA da lei. Agora, a saída da CEASA da lei não pode sair para ir para um terreno baldio, como parece ser uma ideia que se tem aí, para ir para um terreno qualquer como fosse uma feira livre, não é isso? Não, eles querem realocar para Na verdade, para realocar para Parnamirim, precisaria primeiro fazer o investimento de construir uma CEASA. E como é que o Estado vai construir uma CEASA que não custa barato construir
uma SEASA, mesmo que ele tenha o terreno, não custa. O investimento na construção da estrutura é alto e não acho que o Estado tenha dinheiro para isso. Então, eu não vejo eu acho interessante a remoção da SEASA. Um centro de distribuição daquele não comporta mais ser dentro da cidade. Então, eu concordo com a retirada dele para mais distante, mas para uma estrutura organizada, montada, que não existe hoje. Ela precisa ser construída, portanto, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. E sem recursos, o Estado não tem recursos próprios para investimento. Eu não sei se no RN sustentável, eu acho que não tem recursos para isso. Então eu não vejo essa perspectiva dessa transferência, porque não vejo dinheiro para se transferir. Para ser transferida para um local que não esteja estruturado adequadamente para aquilo, é algo que não deve ser feito. Se é para transferir para um local improvisado, que ela fique lá. Para ser transferida, ela precisa ser construída. E aí eu não vejo o Estado com recursos para construir uma nova SEASA. Você tocou mais cedo numa das respostas sobre a questão do desemprego. Eu gostaria que você fosse mais a fundo no desemprego no geral no Brasil e também aqui no Rio Grande do Norte, como está a situação atual. Olha, a taxa de desemprego ela é aqui no Rio Grande do Norte bem acima da taxa de desemprego do país. A taxa de desemprego do país que continua subindo, está em 11,9%, aqui está em 13,5, 13,6, uma coisa assim. Então, a nossa taxa de desemprego está alta, a gente tem em torno de aproximadamente 200 mil pessoas desempregadas no estado. Essa taxa de desemprego está mais forte na região metropolitana e em Natal, porque mais recentemente você teve alguns setores que têm uma presença forte aqui, como construção civil, a indústria e o comércio e serviços, que hoje praticamente todos os setores estão demitindo. Então você tem um desemprego ainda forte. E eu não vejo o mercado de trabalho reagindo. Ele não reage mais esse ano. Acho que a taxa de desemprego tende a continuar subindo, pelo menos até o primeiro trimestre do próximo ano. E eu não vejo um retorno sustentável, né, de geração de emprego, de queda sustentável da taxa de desemprego, nem no decorrer de 2017. Mesmo um cenário melhor em 2017, que você tem algum crescimento da economia ao longo de 2017, que provavelmente nós teremos, mas o efeito desse crescimento no mercado de trabalho demorará mais tempo. O mercado de trabalho é sempre o último a reagir. Você pode ter até mais crescimento do PIB. Primeiro você pode ter o crescimento do PIB, e esse PIB pode crescer sem que necessariamente você tenha mais gente empregada e mais renda. Porque como você tem a indústria, por exemplo, ainda está com capacidade ociosa extremamente elevada, você pode ter um aumento de produção apenas incorporando, utilizando mais a capacidade instalada que você tem, ou seja, sem novas contratações. Então eu não vejo o mercado de trabalho reagindo, eu vejo ele piorando nesse semestre e no decorrer do início do próximo ano, e depois não vejo ainda como ele vai melhorar. Nós temos um cenário favorável, um ponto favorável que nós temos atualmente é que, com a perspectiva de desaceleração da inflação, a inflação foi 10% o ano passado, né, terminou 2015 10, quase 11%, vai terminar 2016 na casa de 7% e vai terminar 2017, o mercado espera, na casa de 5%. Com isso, a taxa de juros hoje, que até ontem estava em 14,25%, com essa queda de quase 5 pontos percentuais até o fim de 2017, nós vamos ter uma margem para a taxa de juros cair ao longo desse intervalo. Então, a taxa de juros pode, se o Banco Central tiver coragem, cair a menos de 10 pontos, cair a 9 pontos mais ou menos até o final de 2017. Esse vai dar um alívio na economia, mas os efeitos da taxa de juros, da queda da taxa de juros, ela demora de 6 a 8 meses para se consolidar na economia. Então, um cenário melhor da economia só no segundo semestre de 2017. Mas mesmo assim, para o mercado de trabalho, ainda é muito incerto ainda essa reação.
Para finalizar, Aldemir, a gente está vendo aí que em Brasília o presidente Michel Temer está tentando aí impor essa PEC 241 do teto. Gostaria que você comentasse sobre ela e quais seriam as repercussões. Essa é uma opinião minha, particular minha. O órgão que trabalha não tem opinião a esse respeito. Uhum. Eu acho uma temeridade você fazer por 20 anos um congelamento de gastos, por exemplo, em educação, saúde, assistência social. Ou seja, você tem vários estudos hoje, né, desde os 2 polêmicos do IPEA, até da assessoria da Câmara e do Senado, em que saúde, educação e assistência social, em 20 anos, se permanecesse por 20 anos, perderia juntos 3 na ordem de 2 trilhões de reais. Ora, se nós estamos numa situação, vamos pegar o caso da saúde, se nós estamos numa população que está progressivamente, além de crescendo e envelhecendo, não dá para você falar que você pode ficar 20 anos gastando na situação precária de saúde que a gente tem. Outra pré-educação, quem vai mais ser atingido vai ser, sobretudo, a educação superior. Se nós imaginarmos que nós vamos ter uma demanda cada vez mais crescente por educação superior e por educação técnica, você praticamente congela a oferta de ensino universitário no patamar que está hoje e no ensino técnico também no patamar que está hoje, que é absolutamente insuficiente para atender a demanda. Basta ver a quantidade de gente que faz o Enem e que fica sem conseguir entrar numa universidade. Então, eu acho temeroso demais essa questão de você ficar 20 anos nisso. Admito, se queria fazer um congelamento, que fizesse por um tempo, por 2 anos, 3 anos, ou seja, que fosse temporário, que fosse na gestão, o governo está prevendo acabar em 2018, que fosse na gestão, 2017, 2018, e deixasse essa discussão para ser aprofundada, por exemplo, no programa de governo, dos governos de 2018, que botasse isso em pauta para a população decidir. Mas, da forma como está, eu acho ela arriscada. Mas acho que ela vai passar. Não tenho muitas dúvidas quanto, pelo menos do rolo compressor que foi na primeira votação, eu acho que aquele rolo permanecerá no segundo, a despeito das atribulações, né, do Congresso de ontem para hoje. Mas eu ainda acho que vai passar razoavelmente fácil. Uhum. Muito bem, a gente termina aqui mais uma edição do Agora TV. Eu estive aqui com o José Aldemir Freire, ele é o chefe do regional do IBGE. Também gostaria de agradecer a audiência de vocês e para quem quiser continuar nos acompanhando, www.agorarn.com.br, notícias sobre nossa cidade, nosso estado, Brasil e o mundo. Forte abraço, até mais.